Vários dos conceitos, então, como a gente tinha comentado antes, a gente já viu lá na bioquímica, lá atrás, né? A questão de compostos ionizados atravessarem membrana foi bem legal, porque justamente quando a gente falou disso, de pH, lá na bioquímica, eu usei justamente o exemplo dos medicamentos, do comportamento desses medicamentos no pH estomacal e no pH intestinal. Então, desde lá da bioquímica, eu já estava preparando vocês para a disciplina de farmacologia, para que fosse mais simples, mais tranquilo incorporar esses conceitos para os fármacos posteriormente, né? Então, essa parte inicial aí, que engloba principalmente as vias de administração e como os fármacos são absorvidos, vocês já tiveram com o professor Igor. Agora a gente vai para uma outra fase, né? Vamos verificar a distribuição desses fármacos. Primeira observação que eu queria fazer com vocês é o seguinte. Deixa eu só verificar aqui se está tudo certinho na gravação. Alô, alô, som, testando, 1, 2. Fechar isso aqui. Vocês estão me ouvindo bem aí? Ninguém falou nada? Tá tudo certo? Posso continuar? Sim. Pode tocar o barco, professor, tô tranquilo. Beleza, então vamos. Primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês é o bulário da Anvisa. E quando a gente falar de bioequivalência, existe também um site que tem a lista de similares da Anvisa. Então, vários fármacos que no dia a dia, se você já trabalha na farmácia, você tem dúvidas a respeito, você pode verificar a similaridade deles por essa lista da Anvisa. Em um momento oportuno, eu tinha preparado essa aula com esses conceitos também, mas eu já vi que o professor Igor já tinha tratado deles. Então, entre os sites que você, que já está trabalhando, pode ter salvos no seu computador, quando estiver atendendo os pacientes, é o bulário da Anvisa. Quando você quiser a bula do profissional. Então, no bulário da Anvisa existe a bula que vai na caixinha do medicamento, que é a bula do paciente, e a bula do profissional. A missão principal do professor aqui, na farmacologia, é fazer com que vocês acessem essa bula do profissional, para que vocês se acostumem a identificar os parâmetros de farmacocinética e farmacodinâmica na bula do profissional que tem todas essas informações. A bula que vai para o paciente, que está lá na caixinha do medicamento, ela é incompleta. Ela tem informações apenas para os pacientes, né? Agora, no que diz respeito à farmacocinética, que é o tema que estamos tratando atualmente aqui, na bula do profissional você encontra. E a gente vai chegar numa hora aqui no que a gente chama de bioequivalência. Então, como que eu substituo um fármaco de marca por um genérico? É através da lista de similares da Anvisa. Então, nessa lista, que é atualizada aí pela Anvisa de tempos em tempos, os fármacos que são bioequivalentes já estão intercambiáveis. Então, eu não consigo decorar assim os casos de fármacos que eu já fiz alterações por conta da lista, porque a gente sempre acessa a lista, faz a substituição ou não e aí toca o barco para frente. Então ela é um acessório que a gente tem que usar no dia a dia para não fazer trocas de medicamentos que não são similares, né? Que não são genéricos uns dos outros, tá? Então, feita essa ressalva, bora para o conteúdo aqui. Algumas
palavras, alguns termos que serão citados na aula de hoje, que eu já quero colocar você em contato agora, para que durante a aula você não fique perdido, tá? Então, quando eu for falar de biodisponibilidade, e eu achei interessante que a primeira questão da prova de vocês era sobre biodisponibilidade. Então, esse conceito vocês têm que ter bem claro na mente. O que é a biodisponibilidade? Nessa farmacologia 1, a farmacocinética gira em torno dessa biodisponibilidade. Essa biodisponibilidade se comporta de diversas formas. Ela depende da estrutura química do fármaco, da forma de administração do fármaco, ou forma farmacêutica. Vocês viram isso, as diferentes vias trazem biodisponibilidades diferentes. As enzimas que metabolizam esses fármacos no corpo, a taxa de filtração glomerular, ou seja, o funcionamento dos rins, se existem edemas nesse paciente, se esse paciente não tem uma boa absorção do medicamento devido a uma diarreia, etc, 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 né? Então, biodisponibilidade é uma medida da extensão de uma droga terapeuticamente ativa que atinge a circulação sistêmica e está disponível no local de ação. Então, o que é um fármaco que está biodisponível? É um fármaco que atingiu a circulação sistêmica e chegou ao seu alvo terapêutico. E vocês, desde lá na bioquímica, a gente sempre comentou, tiveram a oportunidade de rever isso. O fármaco, citando o exemplo da via oral, vai para o estômago, se dissolve no intestino, a grande maioria deles, vai para a veia porta, vai para o fígado, lá ele se liga à albumina e aí se distribui no corpo inteiro. Perfunde entre as células dos tecidos e aí, uma hora se encontra com seu alvo terapêutico. O fármaco faz isso no corpo inteiro, né? Não dá para controlar para que órgão esse fármaco vai. É claro que existem as barreiras, né? A barreira hematoencefálica, a barreira placentária, mas na maioria das vezes o fármaco se difunde no corpo inteiro, tá? pKa. O pKa é a constante de dissociação ácida. Então, é uma forma de traduzir em números a força de um ácido ou a fraqueza de uma base, né? A dissociação é quando, em solução aquosa, são produzidos íons, né? Então, por exemplo, o HCl, o ácido clorídrico, que é um ácido forte, ele tem um pKa muito alto porque ele ioniza muito em água, tá? A gente vai usar o pKa dentro de algumas formulações e aí é preciso que você não se espante quando ouvir o pKa. Ele mede quanto um composto se dissolve, tá? Quanto que ele se dissocia em solução aquosa. Bolos. O que é um bolos? Bolos? Não, bolos, tá? Refere-se à administração de uma medicação com o objetivo de aumentar rapidamente a sua concentração no sangue para um nível eficaz. Então, lá, por exemplo, quando eu fui internado com apendicite, eu tomei um bolos de Tramal por causa da dor abdominal, né? Então, quando o fármaco é administrado via intravenosa, a gente também chama isso de bolos, tá? O fato de administrar intravenosa. Circulação sistêmica. Vocês sabem o que é a circulação sistêmica? É um processo em que o sangue é levado do coração até os tecidos e, após isso, é levado novamente para o coração, tá? Então, é o sangue que está circulando no nosso corpo. Essa circulação tem início quando o sangue sai do ventrículo esquerdo pela artéria aorta. Então, quando eu falo que o fármaco atingiu a circulação sistêmica, é porque ele acabou de sair do ventrículo esquerdo da artéria aorta e voltou para o coração novamente. Isso quer dizer que esse fármaco está circulando sistemicamente, tá? Aqui um parênteses. Quando eu administro um bolos, então, ele não está imediatamente circulando pelo corpo inteiro. Demora um tempinho, né? Um tempinho bem pequeno, mas demora, tá? Então,
as medidas que a gente acaba fazendo na farmacocinética admitem que um bolus, no tempo zero, o fármaco já está circulando sistemicamente. Tá? A gente precisa fazer essas considerações para conseguir gerar os cálculos relacionados com a farmacocinética. A gente sabe que um bolus administrado não garante que o fármaco esteja circulando no organismo todo naquele momento, mas a gente faz essa convenção para poder fazer os cálculos a respeito da farmacocinética. Tá? Dose de carga de um fármaco. O que é a dose de carga de um fármaco? Uma ou uma série de doses de medicamento aplicadas a um determinado início de tratamento que tem como função atingir de forma rápida a concentração-alvo. Então, se chega um paciente com apendicite, 84 quilos, não, 1,84 m, 94 quilos, ele precisa de uma dose de carga diferente daquela utilizada por um paciente de 2 metros de altura e 110 quilos, certo? Então, é o cálculo daquela dose de ataque, pode-se dizer assim, né? A dose de ataque que será administrada no paciente para que o fármaco, na circulação sistêmica, atinja um nível terapêutico para que ele exerça o seu efeito farmacológico. Tá? Então, isso é que é a dose de carga de um fármaco. CL é clearance. O que é o clearance? É a depuração, é a capacidade de retirar um fármaco do nosso corpo, ou um agente tóxico, etc. Então, a gente vai falar, por exemplo, lá na bioquímica clínica, lá na frente, de taxa de filtração glomerular. Certamente você vai ouvir isso em alguma outra disciplina próxima também, nos demais períodos. Mas é a mesma coisa de falar clearance, né? É a taxa com a qual você elimina componentes da sua circulação sistêmica. O que é KM? E essa é a parte que eu vou relembrar lá da bioquímica. É a constante de Michaelis-Menten. Então, o Michaelis e o Menten estabeleceram, estudaram as enzimas e aí postularam essa constante. O que é? O que ela representa? A concentração de substrato para a qual a velocidade da reação de conversão desse substrato em produto é metade da velocidade máxima. Então, ela expressa uma concentração de substrato para a qual a velocidade da reação é metade da velocidade máxima. Então, se eu tenho lá várias enzimas, 100 enzimas, eu tenho no KM uma concentração que está relacionado com 50 enzimas sendo ocupadas pelo substrato. Então, nessa concentração, minhas enzimas trabalham com metade da velocidade máxima. Se eu tivesse 100 enzimas e 100 moléculas de substrato, elas estariam trabalhando na velocidade máxima, certo? 100, claro que por um segundo, né? Se eu tivesse 100 enzimas e 200 substratos, 100 enzimas e 500 substratos, elas estariam trabalhando na velocidade máxima, porque elas estariam todas ocupadas. A constante exprime a metade da concentração necessária, quer dizer, a concentração necessária para fazer com que as enzimas trabalhem na metade da velocidade máxima. Não adianta você ficar querendo espremer sua mente para que você veja nexo nisso. Isso é uma constante que foi criada por eles para adaptar o que a gente observa na realidade. Então, muitas vezes não dá para a gente entender de fato como funciona o processo. A gente tem que aceitar. De onde surgiu, então, o KM? Ao estudar essas enzimas e o comportamento dessas enzimas, eles encontraram um valor que poderia ser adaptado nas formulações, nas equações, para explicar o funcionamento das enzimas, para adaptar isso. Não é 100% capaz de responder ao que acontece no mundo real, mas é uma forma de expressar isso em números, beleza?
E aí, eu já queria apresentar para vocês o termo cinética de primeira ordem e a cinética de ordem zero. O que é a cinética de primeira ordem? Nessa reação, numa reação enzimática de primeira ordem, e aí a gente pode falar cinética de primeira ordem, a velocidade do metabolismo da droga é diretamente proporcional à concentração da droga livre. Então, na cinética de primeira ordem, ou seja, reações enzimáticas com substratos que se comportam como a primeira ordem, quanto mais substrato eu tenho, maior a velocidade de reação. Isso pode existir para fármacos, tá? Fármacos que se comportam assim são enquadrados na cinética de primeira ordem. Então, o metabolismo da droga, a depuração dessa droga, é diretamente proporcional à concentração da droga livre. Então, se eu administro bolos de uma determinada droga, a minha depuração dessa droga é mais rápida quanto mais droga eu tenho circulando. Isso acontece com fármacos que têm uma concentração baixa, na maioria das vezes, porque eles não são capazes de ocupar todas as enzimas presentes no organismo. Então, a velocidade de reação, de conversão, de depuração desse fármaco é diretamente proporcional à quantidade desse fármaco. Tá? Então, por exemplo, você tem que espremer os limões, que nem o exemplo que eu dei lá na bioquímica para vocês. Você tem 100 espremedores, 100 pessoas espremendo os limões. Se chegam 50 limões, os 50 limões serão espremidos numa velocidade X. Se chegam 30 limões, a mesma velocidade. Se chegam 70 limões, sempre uma concentração de limões, uma quantidade de limões menor do que a quantidade total de pessoas que têm os espremedores e podem usar esses espremedores. Então, a velocidade da reação vai depender do número, da concentração do substrato. No exemplo que eu dei, a velocidade da reação depende do número de limões que chegam ali para espremer. Se chegarem 10 limões, espremeu rápido. 20, talvez demore um pouquinho mais, mas também vai espremer rápido. Tá? Então, essa é a cinética de primeira ordem. Guarde que ela funciona geralmente para fármacos com baixa concentração, que não conseguem ocupar todos os sítios enzimáticos presentes no organismo. Acontece também dos compostos químicos, saturarem todos os receptores no organismo. Ou seja, fármacos que são usados em grande concentração, eles ocupam todas as enzimas ali presentes. E aí? E aí que a velocidade não depende mais da concentração do fármaco. Essa velocidade ela é constante, independentemente dessa concentração. Então, se eu tenho 100 pessoas com 100 espremedores e chegam 1000 limões, os 100 vão espremer os limões na mesma velocidade. Não vai mudar. 2000 limões, 5000, 6000, 7000 limões. Essa velocidade vai mudar? Não. O álcool, por exemplo. Quando a gente ingere álcool, geralmente a quantidade de álcool é muito maior do que a quantidade de enzimas que nós temos no fígado que degradam o álcool. E aí a velocidade com que o álcool é depurado não muda, ela permanece constante. Tá? Porque a concentração do substrato é muito maior do que a concentração de enzimas. E aí eu coloquei aqui para vocês, já de cara, as equações. Então, na cinética de primeira ordem, vejam que, como a concentração é muito baixa, eu não preciso somar com a concentração aqui embaixo. Eu vou utilizar só a constante de Michaelis-Menten. Porque o valor da concentração do fármaco é tão irrisório que eu posso tirar ele da equação. Aí a equação se adapta para velocidade máxima vezes a concentração dividido pela constante de Michaelis-Menten. Eu vou mostrar isso de novo aqui para vocês. Vou mostrar a equação real
E por que ela virou isso aqui? Mas eu já queria adiantar para vocês já nesse momento aqui de cara. Então, como a concentração é irrisória, eu posso tirar o fator concentração do meu denominador. Então, a velocidade de reação passa a ser a velocidade máxima com todas as enzimas ocupadas, vezes a concentração dividido pela constante de Michaelis-Menten, tá? Que é a concentração do substrato necessária para atingir a metade da velocidade máxima. Ah, professor, mas eu não entendo por que essa fórmula é feita assim. Para chegar no porquê dessa fórmula ser feita assim, a gente precisaria de mais um semestre para explicar para vocês tintim por tintim, tá? Então o negócio é aceitar que a equação funciona dessa forma, ou correr atrás de aprender por que a equação funciona desse jeito. Nos livros texto, tem as explicações que Michaelis e Menten usaram para chegar nisso aqui. Mas eu acho que se eu parasse para explicar isso para vocês, tintim por tintim, a gente ia perder várias e várias e várias aulas de uma coisa que você futuramente vai jogar na equação. Tá? Então é por isso que eu prefiro explicar o conceito e não esses cálculos tintim por tintim. Beleza? Na ordem 0, é o contrário. A concentração do fármaco é muito, muito, muito grande. Então, quem que acaba saindo da minha equação? O Km. E aí, eu uso a concentração do fármaco como um divisor para calcular a velocidade de depuração desse fármaco, a velocidade de eliminação do fármaco no organismo. Tá? São conceitos que a gente vai usar e eu queria já mostrar para vocês aqui para que não cause uma surpresa muito grande durante a aula. Aqui são os slides lá da bioquímica, que eu mostrei para vocês, onde a gente começou a falar sobre a constante de Michaelis-Menten. Então, na época, era algo que a gente tratou superficialmente para vir abordar aqui agora. Então, a relação entre a concentração do substrato e a velocidade da reação pode ser expressa quantitativamente. Então, essas equações são formas de demonstrar quantitativamente o que está a situação próxima da real que acontece com o substrato e as enzimas se transformando em produtos, né? Não vou demorar nisso aqui e fica depois para você consultar, mas é claro que você se lembra dessa parte da disciplina, né? Em concentrações relativamente baixas de substrato, a velocidade inicial aumenta quase linearmente com o aumento da concentração de substrato. Então vejam que quando a concentração de substrato é pequena, não chega a saturar todas as enzimas, a velocidade aumenta linearmente. Vejam como esse aumento aqui é quase linear. Tá? Então, essas são as reações enzimáticas de primeira ordem. Agora, quando a concentração do substrato é muito grande, essa velocidade já não consegue mais aumentar linearmente. Ela fica estagnada. É o que acontece com a cinética enzimática de ordem 0. Beleza? E aqui eu coloquei para vocês a equação na cinética de primeira ordem e aqui a equação na cinética de ordem 0. O que eu quero que você pense quando vê essas duas fórmulas? Ó, aqui na primeira ordem, a concentração do substrato é muito baixa. Então o valor é quase irrisório, não preciso somá-lo ao denominador. Então eu tiro ele dali. O fármaco está em baixa concentração, não tem todas as enzimas ocupadas, a velocidade aumenta quase que linearmente. Então, a depuração desse fármaco estará relacionada com a concentração de fármaco presente. Ela é mais importante do que o conteúdo enzimático do organismo. Já na segunda ordem, os fármacos são administrados em grande concentração. Fenitoína, por exemplo, é uma grande concentração. Quando a gente toma um albendazol, a concentração também é grande, etc. O etanol, né, é um bom exemplo para isso, um exemplo do nosso dia a dia. Aí a concentração importa. E por ter uma concentração muito alta, todos os sítios enzimáticos estão ocupados. Nesse caso, então, a velocidade de depuração do fármaco ela é constante. Beleza? Ela não se altera. Novamente os exemplos dos limões.
Na primeira ordem, eu tenho muitos espremedores para poucos limões. Quanto mais limões aparecem, maior a velocidade, então, de que esses limões estão sendo espremidos. Na ordem 0, muitos limões, poucos espremedores. Então, o ritmo de limões espremidos será constante. Tá? Essa metáfora é para que você incorpore esse conceito. Como eu expliquei, se você quiser saber disso aqui tintim por tintim, dá para procurar nos livros texto. Mas eu prefiro ir por aqui, que a gente vai mais longe. Aqui as informações também que eu coloquei para vocês lá atrás, na bioquímica. E aqui a equação de Michaelis-Menten. Tá? Como ela foi estabelecida pelo grupo de pesquisadores. Então, essa aqui é a equação real. Então, a velocidade inicial é igual à velocidade máxima vezes a concentração do substrato, dividido pela constante de Michaelis-Menten, mais a concentração do substrato. Se é uma cinética de primeira ordem, a concentração é tão baixa, nem preciso somar isso aqui. Tiro, vira essa equação aqui, ó. Certo? Se é uma cinética de segunda ordem, a concentração é alta. Então ela é capaz de influenciar a velocidade, que ela está aqui no denominador. Vira essa fórmula aqui, ó. O que essas formulações matemáticas, essas alterações na estrutura estão nos dizendo? Elas querem expressar matematicamente o seguinte fato: dependendo da concentração do fármaco, a velocidade de depuração muda. Então, por que as pessoas se intoxicam nas overdoses? Porque as concentrações são tão grandes, tão grandes, tão grandes, que a depuração ocorre em uma velocidade muito baixa. E aí o fármaco exerce efeitos tóxicos. Tá? É um fato da realidade? Sim. Como é que eu expresso ele matematicamente? Com a cinética de ordem 0. Beleza? A velocidade de depuração vai depender da concentração do fármaco. Então, na cinética de primeira ordem, o metabolismo da droga é diretamente proporcional à concentração da droga livre, porque geralmente é uma concentração que não é capaz de ocupar todas as enzimas presentes no organismo. Então, é a concentração do fármaco que define a velocidade. E a cinética de ordem 0, a velocidade de eliminação é constante e independe da concentração do fármaco, porque todas as enzimas estão ocupadas. Beleza? Falei disso várias vezes para a gente incorporar isso antes de entrar na disciplina propriamente dita. Vamos lá. Vamos falar de distribuição de fármacos. Tá? Os fármacos, após a administração, irão se distribuir. Gostaria de lembrar que, durante as aulas, vocês foram apresentados à via intravenosa. Na via intravenosa, tem absorção de fármaco? Alô, som, testando, 1, 2. Na via intravenosa, existe absorção do fármaco? Não, cai direto na corrente sanguínea. Excelente! O professor Igor perguntou isso para vocês nas aulas, perguntou isso na prova. Eu queria saber se vocês estavam atentos aí a isso. Nas outras vias, existe uma absorção, né? Mas na via intravenosa, vai direto para a corrente sanguínea, o fármaco já começa a ser distribuído pelo organismo. Distribuição de fármacos, o que é? É o processo pelo qual um fármaco reversivelmente abandona o leito vascular e entra no interstício. O que é o interstício, professor? É o líquido extracelular. E então, nas células dos tecidos. Aqui é necessário que você tenha uma visão além do alcance, né? E perceba aqui, você tem suas veias e artérias, tem a camada que reveste veias e artérias, né? O epitélio endotelial, e ali do lado você já tem as células dos tecidos.
A gente tem muco, tecido conjuntivo em volta dos órgãos, né? Mas uma hora eles vão entrar em contato. A gente tem o sangue perfundindo ali dessas artérias maiores, de maior calibre, para artérias de menor calibre, etc, etc, etc. E o fármaco pode estar em 3 lugares, por assim dizer, né? No plasma, nesse líquido, na água presente no líquido intersticial, ou no interior das células, tá? Essa é a primeira noção que a gente tem que ter sobre a distribuição dos fármacos. No nosso corpo tem água, né? Na água viva, o corpo é 98% água, né? Mas a gente também tem um percentual de água em que os fármacos se dissolvem depois que eles saem do plasma. E dentro do citoplasma das nossas células também tem água. E o fármaco também pode ficar ali dissolvido. Tem fármaco, por exemplo, que vai para dentro da célula adiposa. Um fármaco muito lipofílico, e agora eu já posso falar lipofílico com tranquilidade, não é mais aula de bioquímica em que vocês estavam vendo esse conceito pela primeira vez. A gente já bateu na cabeça de vocês lipofílico, apolar, hidrofílico, né? Apolar ou polar. Vocês já se misturaram com esse termo aí e conseguem levar isso adiante tranquilamente, né? Um fármaco muito lipofílico, ou seja, hidrofóbico, ou seja, apolar, ele vai ter afinidade por gorduras. E aí ele sai da circulação sanguínea, entra numa célula, numa hemácia. Ele vai ficar lá dentro muito tempo? Talvez não tanto tempo. Ele sai da hemácia de novo, volta para a circulação sanguínea. Aí ele vai indo, ele entra no adipócito. O adipócito é a célula que acumula gordura no nosso organismo. Quando esse fármaco entra no adipócito, ele fica ali dentro. Aí ele não sai mais. E é necessário também que vocês tenham uma noção que é o seguinte: não é que o fármaco entra na célula e fica lá para sempre. Ele entra, ele sai. Agora, no ambiente em que ele tem mais afinidade, ele fica interagindo por mais tempo, tá? Então, um fármaco que é muito lipofílico, ele vai para dentro do tecido adiposo? Vai. Só que ele não vai ficar lá para sempre. Quando a concentração na circulação plasmática diminuir, ele começa a sair do tecido adiposo também, né? Não há uma concentração tão grande que resista, né, um acúmulo de substâncias químicas tão grande que resista às questões de equilíbrio, beleza? Então, mesmo que exista uma afinidade muito grande de um fármaco pelo plasma, pela água dissolvida no plasma, ele não vai ficar o tempo todo ali. Ele vai perfundir pelas células um pouco. Tá, vai ser bem pouco, mas vai. Tá? Sobretudo se for uma dose muito grande do fármaco. O álcool, por exemplo, é uma substância polar, tem uma hidroxila, né? Uma cadeia carbônica ligeiramente pequena, mas ele é polar. Ele se dissolve na água, não é verdade? Então, beleza. O álcool, quando eu tomasse, então, era para ele ir embora, direto, na urina, sem interagir com mais nada. Mas como a dose é muito grande, o que acontece com o álcool? Ele perfunde no seu corpo inteiro. Ele passa pelas barreiras das células, ele vai, entra lá no fígado, ele passa pela barreira hematoencefálica, entra no cérebro. O que o álcool faz que deixa a gente com vontade de urinar? Ele vai lá na hipófise, diminui a produção de aldosterona, que afeta lá o rim, impede que seja reabsorvida a água para o organismo, e aí o usuário de etanol urina mais, né? O etanol, uma substância polar que se dissolve em água, só que a dose é muito grande, né? Então eu quero que vocês tenham em mente o fato de que são condições de equilíbrio as afinidades entre compostos polares e a gordura, a membrana da célula, e compostos apolares, né, e a gordura, a membrana da célula, e compostos polares e o plasma e o líquido intersticial. Para fármacos administrados por via intravenosa, onde não existe absorção, a fase inicial, isto é, imediatamente após a administração, até a rápida queda na concentração,
representa a fase de distribuição, na qual o fármaco rapidamente sai da circulação e entra nos tecidos. Então, quando o fármaco é administrado pela via intravenosa, a distribuição dele é muito rápida. Então, não é que seja imediato, mas é bem rapidinho, tá? Então, essa é a concentração do fármaco no plasma. Assim que você aplicou o bolus, tá vendo por que eu coloquei o bolus lá pra gente no início? A injeção do fármaco em bolus, a concentração do fármaco é a mais alta possível. E ela vai caindo com o tempo no plasma. Então imagina que eu, de um lado aqui, ó, injetei um bolus de medicamento na veia. Na outra veia, eu estou coletando o sangue ao mesmo tempo para quantificar o fármaco. A concentração é bem grande. Quase que o fármaco inteiro nem difundiu ainda, né? Então ele vai ficar ali numa concentração bem grande no plasma. O tempo vai passando e esse fármaco vai se distribuindo e diminuindo sua concentração plasmática. Tá? Então, no sangue, a concentração do fármaco vai caindo. A passagem do fármaco do plasma ao interstício depende do débito cardíaco e do fluxo sanguíneo regional. Então, se é assim que acontece a distribuição de um fármaco, o que pode afetar essa distribuição? Já pensou se esse paciente tem uma taquicardia? Ou ele corre, toma o fármaco e sai correndo por aí. O que acontece com essa distribuição do medicamento? Fica mais rápida. Fica mais rápida, muito bem. Por quê? A perfusão, a circulação sanguínea será muito mais rápida e aí esse medicamento irá se perfundir pelo organismo mais rapidamente, né? O fluxo sanguíneo, imagina que o paciente está desidratado. O que acontece com esse paciente desidratado? Ele tem um fluxo sanguíneo normal? Não. É um fluxo sanguíneo menor do que o normal. Então, esse paciente não terá uma distribuição ideal do medicamento. O professor Igor comentou com vocês, lá na farmacogenômica, por exemplo, um dos conceitos que ele utilizou, que é o seguinte: os fármacos não são feitos de forma a contemplar as características genéticas de cada um de nós. Então, quem faz isso é a farmácia de manipulação, né? A partir da investigação do paciente, dos exames que ele faz e tal. Mas a indústria, ela produz um medicamento que vai ser usado em um monte de pessoas diferentes, com características genéticas diferentes. E talvez, para aquele paciente, ele tenha um fluxo sanguíneo diferente ou um débito cardíaco alterado, aquele fármaco vai ser mal absorvido, mal distribuído, vai ser pouco distribuído, não vai fazer efeito, será muito distribuído, vai causar efeitos tóxicos. Fatores como a idade, por exemplo, podem interferir nessa distribuição. E esse é o tipo de conhecimento que, na maioria das vezes, só o farmacêutico tem a respeito dos fármacos. Então, a gente tem que mostrar para vocês todos os pontos que podem interferir nessa cadeia, né? Então, a gente já falou lá de vias de administração. A gente agora vai falar depois, a interação bioquímica que existe entre o fármaco e o corpo, na distribuição dele. O que o corpo faz com o fármaco é a farmacocinética. E a farmacodinâmica é o que o fármaco faz com o corpo. Isso também já foi dito para vocês aí, vale a pena decorar essa relação, tá? Permeabilidade capilar. Então, se eu tenho um órgão que está normal, ele deve ter uma permeabilidade capilar adequada para que esse medicamento consiga entrar nas células desse órgão. Volume do tecido. Pensa bem, se eu tenho um edema naquele tecido, se eu tenho um acúmulo de líquido ou um acúmulo de gordura no tecido, o volume dele aumenta, né? E aí, a perfusão do fármaco para aquele órgão também estará alterada? Sim, né?
Vários medicamentos são contraindicados em pacientes que têm insuficiência hepática. É porque o fígado não está produzindo enzimas para metabolizar o fármaco. Só que o fígado pode também ter um volume alterado e aí ele vai receber uma carga maior de fármacos, uma porcentagem, talvez, uma concentração tóxica. Tá? Então, esses fatores que alteram a fisiologia dos órgãos também influenciam na distribuição dos medicamentos para esses órgãos. Fatores que alteram a anatomia dos órgãos. Tá? A ligação dos fármacos às proteínas plasmáticas. Entre as proteínas plasmáticas que existem, a principal distribuidora de fármacos é a albumina. Né? Então, se eu tiver um paciente que tem anemia, e aí a anemia não está diretamente relacionada com a concentração de albumina, né? Mas pensa bem, ó. O que é a anemia? É uma baixa concentração de hemoglobina. Hemoglobina é uma proteína que a gente viu lá na bioquímica, ela está dentro das hemácias e ela serve para carregar simplesmente o elemento mais importante para a manutenção da nossa vida a curto prazo, né? Que é o oxigênio. Se esse paciente está com baixa concentração de hemoglobina, o organismo vai mobilizar todas as proteínas para que sejam produzidas mais hemoglobinas, que ela que carrega o oxigênio, senão a gente morre, né? O que acontece com as outras proteínas do sangue, então? Elas diminuem. Então, um paciente anêmico vai receber um medicamento por via oral. Esse medicamento será distribuído de forma normal, como testada lá na indústria que desenvolveu esse fármaco? Não. Quando ele foi testado lá, ele foi testado em pessoas saudáveis, não em pacientes anêmicos, certo? E a anemia é uma condição muito prevalente. Talvez seja interessante para você que já trabalha numa farmácia, quando for conversar sobre saúde com seus clientes, que são seus pacientes, converse sobre isso. Essa é uma informação importante que a população precisa saber. Agora, com essas crises, do aumento da carne, etc., as pessoas vão se alimentar mal. Elas já se alimentam mal naturalmente, né? Porque fazem uso de fast food e tal, comidas com baixo conteúdo nutricional. Então, veja, por exemplo, um paciente que é hipertenso, que é diabético. Será que ele não pode estar submetido a uma condição de anemia? E isso impacta a eficiência dos demais medicamentos que ele usa para o controle da hipertensão, para o controle do diabetes? Será que aqueles picos de pressão arterial que o paciente está tendo na quarta-feira, quando o time dele joga, não decorrem de uma anemia que ele não sabe que tem? Né? Porque é uma doença muito prevalente e a gente não sabe que tem. Ninguém fica medindo, fazendo exame de sangue direto. E ela é silenciosa, né? Então vale a pena comentar isso com os pacientes. É uma demonstração de interesse genuíno pela saúde deles, tá? Então, quando o bolus do fármaco é injetado, existe a fase de distribuição, que é essa primeira fase, e depois uma fase de eliminação do fármaco, em que a concentração dele cai, só que cai mais lentamente, né? Ela cai, a concentração do fármaco no plasma cai rapidamente na fase de distribuição e depois ela cai mais lentamente na fase de eliminação do fármaco. Beleza? Esse gráfico representa aí as concentrações do fármaco no soro após uma injeção única do fármaco. Admite-se que o fármaco se distribui e subsequentemente é eliminado. Então esse é um comportamento de um fármaco ideal. Existem fármacos que não se comportam assim, claro. Fluxo sanguíneo. A gente já comentou sobre ele. Vamos a ele novamente. A taxa de fluxo de sangue para os capilares dos tecidos varia amplamente. Por exemplo, o fluxo de sangue para os órgãos ricos em vasos, cérebro, fígado e rins, é maior do que para os músculos esqueléticos. Pensa bem. Você respira, né? Inspirou, né? E
esse sangue lá no seu pulmão acabou de jogar CO2 para o pulmão, para você expirar, e pegou o oxigênio do ar. Para onde que ele vai levar esse sangue ricamente oxigenado? Em primeiro lugar, para o cérebro, né? Então, o cérebro é um órgão muito irrigado, muito vascularizado. Vamos comparar aí, né? A cocaína, por exemplo, entrando na toxicologia, ela é um analgésico local, muscular local. Os dentistas, quando você vai lá tirar o siso, fazer uma obturação, eles aplicam cocaína na sua gengiva. Lógico que é um derivado, que foi modificado sinteticamente para ficar mais tempo ali retido, para ter uma ação rápida, né? Procaína, novocaína, etc. Só que a cocaína, no sistema nervoso central, ela produz os seus efeitos tóxicos. E aí, comparando cocaína e crack, por que o crack tem um rush muito rápido e um crash, que é quando as alucinações, o efeito tóxico passa também muito rápido? Porque a via de inalação, a via pulmonar, leva todo o sangue oxigenado para o cérebro. O crack vai junto. A cocaína, por estar na forma sólida, ainda precisa se dissolver naquele sangue do pulmão. Então demora mais. O crack já está totalmente particularizado, micronizado. A superfície de contato do crack com o sangue pulmonar é muito grande. Então ele vai direto. Como ele vai, chega em grande concentração, rapidamente essa concentração cai, o usuário tem o rush, que é a euforia repentina, e o crash também, bem rápidos, né? Assim, ocorre também para medicamentos. No cérebro pode existir, né, uma maior concentração de fármacos devido à sua vascularização. Acompanham o cérebro fígado e rins. Mas, professor, por que o fígado é altamente vascularizado? Pensa bem, além do oxigênio, você precisa também de alimentação, né? Oxigênio e água, é claro, mas você precisa se alimentar. Você precisa dos nutrientes. Então, o fígado é altamente vascularizado porque ele que é o responsável de pegar todos os nutrientes absorvidos no intestino e dar um destino para esses nutrientes. Então, ele vai pegar os aminoácidos, vai fazer a albumina. Porque não dá para distribuir os 26 aminoácidos com cadeias carbônicas, ramificações lá apolares, ramificações polares na forma livre no sangue. O triptofano, por exemplo, nunca circularia no sangue até chegar lá no cérebro. A gente precisaria comer muita carne se eles fossem transportados na forma livre. Então o fígado vai lá, pega os aminoácidos que vieram do intestino, empacota eles numa proteína globular, que é a albumina, que a gente viu lá na bioquímica, e distribui essa proteína no sangue inteiro, porque ela se torna solúvel no sangue, certo? Então é por isso que o fígado é altamente vascularizado. E, por último, os rins. Eles não têm que filtrar o sangue. Então todo o nosso sangue passa nos nossos rins. Então eles também são muito vascularizados. É por isso que, em diversos medicamentos, a gente vê o risco de insuficiência renal, o risco de insuficiência hepática. Não é porque aquele fármaco é tóxico para a célula, só a célula hepática. Não. Ele é tóxico para todas as células do nosso corpo, dependendo da concentração. Só que, devido ao fato de que o fígado é extremamente vascularizado, de que o rim é muito vascularizado, eles acabam recebendo mais fármacos, uma concentração maior desses fármacos. Os fármacos administrados se distribuem mais avidamente, com maior quantidade, nesses órgãos. E aí é que eles se tornam tóxicos para o fígado e para os rins. Beleza? O tecido adiposo, a pele e as vísceras têm um fluxo sanguíneo menor. Então, você vai tomar um medicamento via oral para que ele atue na pele. Então, eu já vi isso acontecer, né? A criança machucou, ralou o braço, aí o pai chega lá na farmácia com uma prescrição de antibiótico por causa de um machucado superficial na pele. Esse antibiótico não vai chegar na pele
E já existem outros tratamentos, né, que são mais eficientes. Joga água oxigenada, joga álcool 70. Deve ter gente aqui que é da minha época, né, que mertiolate ardia. Hoje o mertiolate nem arde, né, mas usa lá o mertiolate e tal. Por quê? Não tem motivo de utilizar um antibiótico via oral na pele de uma criança que se machucou. Existem antibióticos que podem ser usados na pele? Sim. E aí a gente tem os produtos que são sprays, né? Rifampicina, se não me engano, rifocina. Então a forma farmacêutica é diferente para utilização superficial na pele, porque se esse antibiótico for utilizado por via oral, muito pouco, quase nada, alcançará a superfície da pele, certo? Porque ela não é vascularizada. A variação no fluxo de sangue explica parcialmente a curta duração da hipnose produzida por um bolus de injeção intravenosa de Propofol. Então, aquilo que eu falei para vocês do crack, existe também um efeito similar ao Propofol. Então, o elevado fluxo sanguíneo junto com a elevada lipossolubilidade do Propofol permite-lhe uma distribuição rápida ao sistema nervoso central e produz anestesia. Então, no caso do crack que a gente comentou, ele vai de carona com um sangue ricamente oxigenado para o órgão mais importante do corpo, que é o cérebro. Tem gente que o órgão mais importante é o fígado, mas na maioria das pessoas é o cérebro. Então, beleza, chega lá. O Propofol, ele é lipossolúvel e quando administrado por via intravenosa, cai na circulação sanguínea, atravessa a barreira hematoencefálica e chega em grande quantidade lá no cérebro. É por isso que ele também é utilizado como droga, né? Como um alucinógeno, etc. Porque ele tem esse efeito rápido a nível do sistema nervoso central. A subsequente distribuição lenta aos músculos esqueléticos e ao tecido adiposo diminui a concentração plasmática, de modo que a concentração elevada no sistema nervoso central se reduz e a consciência é recuperada. Então, beleza. Já de início, muito desse fármaco vai para o sistema nervoso central, um pouquinho vai para o tecido adiposo e um pouquinho vai para os músculos. Depois que ele chegou lá no sistema nervoso central, ele começa a sair de lá na depuração. Então, o sangue que chegou começa a levar ele embora. E aí, um pouquinho que saiu do músculo vai para a circulação plasmática de novo, um pouquinho que saiu do tecido adiposo volta para a circulação plasmática, chega lá, só que é bem pouco. Então, o fármaco já começa a ser eliminado em larga escala. Relembrando aqui, meus amigos, não pense nessa afinidade como algo estático, definido. O fármaco é lipofílico, vai ficar na gordura. Não. São condições de equilíbrio. Ele vai para a gordura? Vai. Só que ele fica por um tempo lá. Depois que a concentração de fármacos lipofílicos dentro do tecido adiposo, por exemplo, atinge um certo valor, por própria difusão passiva mesmo, por condições de equilíbrio, ele volta para a circulação plasmática. Tá? Então ele fica lá e volta. Volta, fica lá e tal. É por isso que o Propofol atinge esse efeito rápido no sistema nervoso central e também é rapidamente eliminado. Existe uma alta afinidade pelo sistema nervoso central devido à lipossolubilidade desse anestésico. Por que eu falei para vocês que, quando é administrado o bolus, a circulação sistêmica é quase que imediata? Olha a velocidade em que estão passando essas hemácias aqui, dentro do corpo de um rato, né? Assim acontece para a gente também, né? Então, é muito rápido, né, a distribuição de um medicamento que é administrado por via intravenosa. Por isso que não tem absorção, vai direto para a distribuição. E essa distribuição também é influenciada pela permeabilidade capilar. A permeabilidade capilar é determinada pela estrutura capilar e pela natureza química do fármaco. Então, do que ela depende? Da estrutura das células que compõem cada um dos tecidos do nosso corpo e da estrutura química do fármaco, da afinidade que ele tem.
A estrutura capilar varia em termos de fração exposta da membrana basal, com junções com frestas entre as células endoteliais. Então, se você olhar no microscópio, né, as células podem apresentar essas frestas, né? Olha aqui na animação que eu coloquei, a gente vê uma célula do lado da outra, tem um espacinho aqui, tá vendo? Uma fresta. E aqui, uma veia, uma artéria, né? Passando e irrigando essas células. Então a gente vê que tem pequenas lacunas entre elas que são visíveis a olho nu, são visíveis ao microscópio, e os fármacos acabam penetrando também por essas frestas, tá? São invisíveis a olho nu. No fígado e no baço, uma fração significativa da membrana basal é exposta em razão de os capilares serem descontínuos e grandes, através dos quais podem passar grandes proteínas plasmáticas. Então, o fígado, ele, além de produzir albumina, ele também recebe essa albumina do corpo, metaboliza. O fígado recebe colesterol. O fígado produz muitas proteínas e libera na corrente sanguínea. Então, a membrana plasmática dos hepatócitos, que são as células do fígado, tem características distintas de outras células do corpo. As estruturas capilares do fígado, então, possuem grandes frestas que permitem aos fármacos mover-se entre o sangue e o interstício do fígado. Então vejam essas frestas. Os fármacos entram aqui muito facilmente. Ou saem também, né? Então, existe uma junção com fenda nas células endoteliais. Os fármacos têm essa migração facilitada no hepatócito. Beleza? Então é outro componente que prejudica o fígado em caso de intoxicações, porque os fármacos têm uma distribuição maior no fígado, devido à sua anatomia. No cérebro, a estrutura capilar é contínua e não existem frestas. Vocês já ouviram falar da barreira hematoencefálica. O professor Igor comentou isso com vocês, né? Então, todos os capilares que estão vindo do nosso corpo, e aí chega no cérebro, chega no sistema nervoso central, ele é duplamente revestido. Ele tem um revestimento normal, todas as nossas artérias e veias, o endotélio, e tem uma outra membrana em volta deles, que é a barreira hematoencefálica, tá? E não existem as frestas. Então não é qualquer componente químico que irá entrar no sistema nervoso central, certo? No caso do Propofol, ele é muito lipofílico e aí ele entra. Mas outros componentes químicos têm dificuldade. Ah, professor, o etanol então não era para entrar lá no cérebro, no sistema nervoso central. Não. Só que depende da dose. Se for muito etanol, muito etanol, ele vai entrar no cérebro. Vai se difundir, né? Afinal, nós temos aí uma composição de água no corpo inteiro, no cérebro também tem água. Dependendo da concentração de etanol circulando nas artérias e veias, ele vai passar por difusão para a água que está dentro dos tecidos, entre eles o sistema nervoso central, o cérebro, tá? Então, nesse ponto, depende da dose. Para entrar no cérebro, o fármaco precisa passar através das células endoteliais dos capilares do sistema nervoso central ou então ser transportado ativamente. Então, existem transportadores movidos a ATP que bombeiam o medicamento do plasma, do sangue, para o interior das células. E aí não pensa nessa imagem aqui não, tá? Porque esse aqui é um capilar de um calibre até grande. Pensa naqueles capilares pequenininhos que estão passando entre as células, passa quase que uma hemácia apertada por vez nesses capilares, né? Nesse ponto, bem vascularizado, esses transportadores atuam, jogando os fármacos que estão ali no sangue
para o interior das células. Tá? Por exemplo, um transportador específico leva o fármaco levodopa para o interior do cérebro. Então, a levodopa é transportada. Em contraste, fármacos lipossolúveis entram facilmente no sistema nervoso central, pois se dissolvem na membrana das células endoteliais. É o caso aqui da figura B, a estrutura de um capilar cerebral. Então, existe a barreira natural da célula e essa outra membrana que está aqui é a barreira hematoencefálica. Nas junções estreitadas, duas células adjacentes fundem, de modo que as células são fisicamente unidas e formam uma parede contínua que impede vários fármacos de entrar no cérebro. Tá? Então, essa é uma particularidade do sistema nervoso central. Fármacos ionizados ou polares, em geral, fracassam tentando entrar no sistema nervoso central, pois não conseguem passar através das células endoteliais, as quais não apresentam junção com frestas. Então, a permeabilidade de um capilar cerebral. Se o fármaco é ionizado, ele bate lá e volta. Os fármacos lipossolúveis passam e a passagem é mediada por transportador. Também permite que o fármaco atravesse a barreira hematoencefálica. Isso aqui é uma artéria em visão transversal. Tá? O sangue está circulando aqui. Esse aqui é o sangue, né? E a parede da artéria. Então o fármaco bate e volta, se ele for polar. Se ele for lipossolúvel, ele passa. E se ele tiver um transportador, ele passa também. Outra questão que afeta a distribuição de fármacos, já comentamos sobre ela, é a ligação desses fármacos às proteínas plasmáticas, então, proteínas presentes no sangue, e proteínas dos tecidos. Tá? O quanto esse fármaco fica conectado com essa proteína plasmática, se desconecta, se conecta novamente, faz com que esse fármaco esteja mais disponível ou menos disponível para sua interação com o receptor endógeno. Por exemplo, um fármaco que tem uma grande afinidade por proteínas plasmáticas, pela albumina, ele vai ter um efeito rápido? Vai. Porque se ele está ligado à albumina, circulando no nosso corpo, ele não vai estar atuando em um órgão específico, que é o local de ação. Né? Está ligado à albumina, não está ligado ao receptor endógeno. Né? Então, muitas vezes, um fármaco que tem uma grande afinidade pelas proteínas plasmáticas, ele precisa ser administrado numa dose maior, porque ele se liga a todas as proteínas plasmáticas e sobra uma concentração ideal que se ligue ao seu receptor endógeno em algum tecido. Tá? A ligação reversível às proteínas plasmáticas fixa os fármacos de forma não difusível e retarda sua transferência para fora do compartimento vascular. Então, quanto maior a força de interação entre um fármaco e as proteínas plasmáticas, menos esse fármaco interage com o seu receptor, certo? A albumina é a principal proteína ligadora e pode atuar como uma reserva de fármaco. É por isso que eu digo, são condições de equilíbrio. Então, o fármaco entrou, está ligado à albumina. Vai ter um ali, logo que você administrou o fármaco, que desliga da albumina, mas ele, rapidinho já liga de novo. Conforme ele se desligou, se eu tenho uma grande concentração de fármacos no plasma, ele vai migrar para o tecido, né? Por uma difusão simples, etc. O soluto tende a migrar do local em que está mais concentrado para o local em que está menos concentrado. Uma lei básica da vida, né? Beleza. Vai continuar uma concentração bem grande de fármacos ligados às proteínas plasmáticas lá circulando. Quando esse fármaco que difundiu, se distribuiu para os tecidos, começa a ser eliminado, esses fármacos que estão ligados à albumina vão se desligando e alimentando aí os tecidos, né? Entregando fármacos, biodisponibilizando fármacos para os tecidos novamente, ok? Então é como se a albumina funcionasse como uma reserva. Isso mantém a concentração de fármaco livre como uma fração constante do fármaco
total no plasma. Ligação a proteínas dos tecidos. Vários fármacos se acumulam nos tecidos, levando a concentrações mais elevadas no tecido do que no líquido extracelular e no sangue. Os fármacos podem acumular como resultado da ligação a lipídios, proteínas ou ácidos nucleicos. Os fármacos também podem ser transportados ativamente aos tecidos, como dei o exemplo da levodopa, que tem um transportador. Os reservatórios nos tecidos podem servir de fonte principal de fármaco e prolongar sua ação ou causar toxicidade local ao fármaco. Aí tem o exemplo da acroleína, que é um metabólito da ciclofosfamida. Pode causar cistite hemorrágica porque se acumula na bexiga. Então, existe uma proteína lá na bexiga, que pertence ali às células que compõem a bexiga, que tem uma afinidade grande pela acroleína, que é um metabólito, é um produto de degradação da ciclofosfamida. E aí, a acroleína fica acumulada ali na bexiga e pode causar uma irritação, certo? Então, esses exemplos teóricos que vocês estão vendo aqui, uma hora vocês se depararão com isso na prática, né? No dia a dia, trabalhando na farmácia, etc. Com algo que possa estar acontecendo nesse sentido. Então, o paciente está lá utilizando um medicamento e começa a sentir uma dor. Pega a bula do profissional, lê a bula do profissional. A farmacocinética e a farmacodinâmica estarão descritas na bula do profissional. Os testes clínicos que permitiram que o fármaco fosse aprovado, os efeitos adversos observados nos pacientes que fizeram uso do medicamento nas etapas, né, de fase 3, estão lá todos descritos. Há uma chance muito grande de que você encontre uma informação relevante na bula do profissional para a queixa daquele paciente. É óbvio que isso leva tempo, né? Não é de uma hora para outra que você vai chegar com essa informação. Mas com a atenção farmacêutica sendo cada vez mais difundida nas farmácias hoje, provavelmente você desempenhará esse papel em breve. Né? Como é que tá a aula, pessoal? Tá pesado demais? Estou falando muito? Nossa, na moral, eu já cansei por hoje. A gente vai até que horas? Até 9h10, mas se você quiser acabar agora, tranquilo, adoro. Vamos mais um cadinho aqui? Vamos ver Nossa, se dá. Deus. Por favor. Eu 11 tava... horário já bugou, já. Essa hora já... Pensa bem, eu fiquei tanto tempo sem dar aula, hoje eu vou... Você engatou na empolgação. Hoje eu vou lavar a égua. Vamos lá, até 9 horas. Mais 20 minutos. É fácil, ó, o que a gente vai tratar aqui, porque são coisas que a gente já tem visto lá desde a bioquímica. Um dos outros fatores que afeta a distribuição de fármacos, o professor Igor já cansou de falar isso para vocês, é a lipofilicidade. A natureza química do fármaco influencia fortemente a sua capacidade de atravessar membranas celulares. Os fármacos lipofílicos se movem mais facilmente através das membranas biológicas. E não é que o fármaco chega lá, encontra a membrana e fala, vou entrar na membrana. E aí, quando ele chega na membrana, ele decide ir para o interior da célula. Não. São condições de equilíbrio. Então o fármaco entra na membrana, sai, entra na membrana, sai. Só que, por ser lipofílico, o tempo que ele fica dentro da membrana é maior. E aí, quando ele saiu, está muito concentrado lá na circulação plasmática, tá? Ele é meio que chutado do plasma, porque ele é lipofílico, para as membranas. Lá no interstício, a concentração de água é menor do que no sangue. Se tivesse mais líquido dentro de um órgão do que no sangue, os órgãos iam derreter, né? Então você há de convir comigo que a concentração de água presente no sangue é muito maior percentualmente do que a concentração de água que tem dentro de um órgão, dentro das células de um órgão. Então, quando esse fármaco lipofílico, que é também hidrofóbico,
acabou de ser chutado para fora da circulação sanguínea, o que ele prefere? Ele vai voltar lá para o sangue ou ele vai para o tecido? Ele vai para o tecido, né? Porque a concentração de água no tecido é menor, ou seja, a lipofilicidade é maior, certo? Então isso também é uma explicação, uma característica bioquímica que explica essa distribuição de fármacos. Os fármacos lipofílicos se movem mais facilmente através das membranas biológicas. Se movem facilmente por quê? Por causa dessas características que a gente viu lá na bioquímica. Esses fármacos se dissolvem nas membranas lipídicas e permeiam toda a superfície celular. O principal fator que influencia a distribuição do fármaco lipofílico é o fluxo de sangue para aquela área. Quanto maior o fluxo de sangue para aquela área, maior a distribuição do fármaco, certo? Em contraste, os fármacos hidrofílicos não penetram facilmente nas membranas celulares e devem passar através de junções com fendas. Então, quanto mais fendas, como por exemplo lá no fígado, a gente viu, maior a perfusão de fármacos hidrofílicos, tá? Por quê? Porque eles não têm afinidade alguma pelas membranas. Então ele bate na membrana, e aí na hora que ele bateu ele na membrana, lipofílico, vocês acham que ele prefere fazer o quê? Forçar a entrada na membrana plasmática ou voltar a se dissolver na água do sangue? Voltar para a água do sangue e ir embora naquela corrente violenta que é a circulação plasmática. O sangue passa muito rápido. Então, na hora que esse fármaco polar bate ali naquela célula, rapidinho já volta para o sangue de novo, né? O sangue vai lavando esse fármaco da superfície das células por todo o corpo. Mas, quando esse fármaco encontra uma fenda, ele, entra. E aí, por difusão, ele passa a penetrar nas células dos tecidos. Aqui começa a entrar as formulinhas da farmacocinética. Dentro da distribuição de fármacos, existe esse conceito que é o volume de distribuição. O volume de distribuição é o volume de líquido necessário para conter todo o fármaco do organismo na mesma concentração presente no plasma. Então, administrou o bolos, vai ter aquela queda da concentração plasmática de fármaco, que nem a gente viu naquele gráfico, né? Então, aqui está o gráfico, tempo e a concentração do fármaco. Quando administro o bolos, vocês viram lá no desenho, a seringa aqui, a concentração do fármaco vai diminuindo. Quando a dose que perfundiu, né, difundiu, é a metade da dose que está presente no fármaco, eu vou inferir que esse fármaco está presente num volume de líquido do organismo. Esse volume de líquido não compreende o sangue, tá? Não compreende o plasma. Então ele é calculado aí dividindo-se a dose alcançada, a dose que alcança a circulação sistêmica pela concentração no plasma no tempo zero. Então, para chegar nesse volume de distribuição aparente, eu tenho que dividir a quantidade, a concentração de fármaco no organismo, todo o fármaco que eu joguei para o organismo, tudo que entrou ali por aquela seringa, por aquela veia, pela concentração do fármaco no plasma. Quando eu divido essa concentração, quantidade de fármaco no organismo, pela concentração do fármaco presente no plasma, eu consigo achar o volume de distribuição desse fármaco. Pensa bem, vamos lá de novo. Eu injetei o bolos. Então eu sei que todo aquele fármaco que está ali, toda a massa,
número de mols, eu calculo até o número de mols de fármaco que está ali, uso o número de Avogadro lá, 6,02 vezes 10 elevado a 23, multiplico pelo número de mols, eu sei quantas moléculas de fármaco eu coloquei dentro daquele corpo. Depois eu pego o sangue desse paciente e quantifico o fármaco nesse sangue, no plasma. Calculo de novo o número de mols e tal. Quando eu divido um pelo outro, eu vou encontrar o volume de líquido do corpo que está com esse fármaco presente. Por quê? Porque ele saiu do plasma. Boa parte desse fármaco saiu do plasma. Eu só vou encontrar no plasma quem continuou ali no plasma depois da administração do bolus, né? Então, quem saiu está em algum lugar. Quando eu divido um pelo outro, eu encontro esse volume. É uma fórmula que não explica a realidade, mas se aproxima dela. O pessoal verificou isso aí e resolveu demonstrar matematicamente dessa forma, tá? Embora o volume de distribuição não tenha base física ou fisiológica, não tem base. Ele pode ser útil para comparar a distribuição de um fármaco com os volumes dos compartimentos de água no organismo. Então, isso aqui é uma gambiarra, tá? É uma gambiarra. Não é 100% real, mas se aproxima do real. O que eu quero de vocês na prática para entender isso aqui? Para um fármaco com alta ligação tecidual, muito pouco fármaco permanece na circulação. Então, se um fármaco tem muita ligação com um tecido, eu terei pouco desse fármaco na circulação. Então, isso indica que a concentração plasmática desse fármaco é baixa. Se a concentração plasmática desse fármaco é baixa e a concentração plasmática está no denominador, quando eu diminuo o valor do denominador, ou seja, eu vou dividir por um número menor, o que acontece com o resultado aqui? Ele aumenta, né? Então eu estava dividindo aqui por 100. Agora eu vou dividir por 10, o volume de distribuição aumenta. Então, para fármacos que têm uma alta ligação tecidual, a concentração plasmática é baixa. Então, se o valor aqui do denominador é baixo, o volume de diluição, de distribuição, é grande. Então, se você, por acaso, verificar na ficha descritiva de um fármaco, na bula do profissional, que o volume de distribuição é alto, isso indica que ele tem uma grande afinidade aos tecidos, a algum órgão específico, e uma baixa concentração plasmática decorrente dessa alta afinidade aos tecidos. Beleza? Simples. Simples. E o que é o volume de distribuição quando a gente para pensar aí os locais em que esse fármaco pode estar? Essa distribuição acontece nos compartimentos aquosos do organismo. Então, logo que o fármaco entra no organismo, ele tem um potencial de distribuir-se em qualquer um dos 3 compartimentos funcionalmente distintos de água corporal ou ser sequestrado em um local celular. Esses 3 compartimentos aquosos são o plasma, como eu coloquei aqui na figura para vocês, é o primeiro compartimento plasmático. O líquido extracelular é o líquido que está em volta aqui da célula. E a água corporal total. Vejam que o pulmão é 85% água. Rins, 83%. Cérebro, 83% água. Olhos, 95% água nos olhos, quase uma água viva. Coração, 75%. Músculos, 75%. E o sangue, 94%. Então o fármaco pode ficar nessa
no plasma, compartimento plasmático, no líquido que está em volta das nossas células ou na água presente no nosso corpo. Tá? Então, o volume de distribuição compreende esses 3 destinos que os fármacos podem encontrar no nosso corpo. E aí, dependendo da quantidade de fármaco que você encontra no plasma depois da administração do bolus, esse volume de distribuição é maior ou menor, o que dá parâmetros de afinidade desse fármaco, por exemplo, o que pode explicar efeitos tóxicos, o que pode demandar um ajuste de dose. Tá? Então, essas são as principais características que a gente vai discutir dentro desse assunto, distribuição de fármacos. Deixa eu encerrar a aula por aqui hoje, senão vocês vão achar muito pesado, né? Mas é porque eu não estava me aguentando de vontade de dar aula novamente. Semana que vem a gente continua aqui, então. Dúvidas, sugestões, comentários? Fico à disposição de vocês. Nenhuma dúvida? Ficamos assim, então. Sextou. Boa Sextou. noite. Tchau, até semana que vem. Fiquem com Deus.